Paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde pregamos a palavra do Senhor como ela é. Você que não me conhece ainda, está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Kleber. Vamos fazer um estudo aprofundado sobre a epístola de Paulo aos Coríntios. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, vou fazer aquele pedido que costumeiramente tenho feito aqui no nosso canal. Quem me acompanha já sabe. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se aqui no nosso canal, deixa aqui o seu joinha, não esqueça de acionar o sininho das notificações, que sempre que postarmos um vídeo aqui, você vai receber em primeira mão. Queridos, abra a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos aqui textualizar alguns versículos para entendermos o que o apóstolo Paulo está nos passando. Amados em Cristo Jesus, a igreja de Coríntios, uma igreja fundada pelo apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, era uma igreja problemática. Era uma igreja devido aos inúmeros problemas que tinha ali na cidade de Coríntios, uma cidade na Grécia Antiga. Era uma cidade problemática. E Paulo ele recebeu ali de um irmão chamado Cloe alguns problemas, uma carta com alguns problemas que estava acontecendo na igreja, como pedofilia, zoofilia e vários outros problemas. A igreja de Coríntios, embora fosse uma igreja que desse muitos frutos, e Paulo vai dizer isso nesse texto, era uma igreja problemática, porque era reflexo da cidade de Coríntios, que era uma cidade que tinha muito turismo, era uma cidade que vivia do comércio, então recebia muitas pessoas com pensamentos diferentes. E aquela igreja fundada por Paulo começou a ter problema, a ter divisões dentro da igreja. E aqui mais para frente, Paulo ele vai nos falar sobre isso. No capítulo 1 de 1 Coríntios, até o versículo 1 até o 9, Paulo ele faz uma saudação à igreja. E ele saúda alguns irmãos, como o irmão Sóstenes, do versículo 1. E ele dá graça a Deus pela vida daquela igreja. No versículo 4 você vai ver que ele dá graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela vida daquela igreja. E no versículo 5, é o primeiro versículo que eu quero deixar aqui na tela para textualizar com você. Paulo, ele diz que aquela igreja, apesar de todos os problemas, é uma igreja que dá frutos. Versículo 5 na tela. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Glória a Deus. Aqui Paulo está dizendo que aquela igreja, apesar de todos os problemas que ela tem, os irmãos que ali estavam, eles foram enriquecidos em conhecimento, em sabedoria. Ou seja, era uma igreja que tem tudo, tinha tudo para prosperar, para andar. E ela prosperou. Nós vamos ver mais para frente que ela foi uma igreja que cresceu bastante. No versículo 9, Paulo, ele diz assim, na tela aí para você: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nós observamos que do versículo 1 ao versículo 9, Paulo faz uma saudação aos irmãos de Corinto. Agora, a partir do verso 10, que Paulo começa a falar sobre os problemas daquela igreja. E um dos problemas que Paulo já relata aqui é a divisão. E nós precisamos entender, queridos, que uma igreja que não vive na unidade, que não vive na união, ela não prospera. Isso não é só a igreja, isso é na sua família, no seu emprego, e a igreja não é diferente. A necessidade de ter uma união. Não adianta o pastor remar para um lado, o obreiro remar para outro, as irmãs para outro, a mocidade para outro. Não, precisa remar junto. Todo mundo precisa falar a mesma língua, ter o mesmo entendimento na palavra do Senhor. E como nós vamos saber? Porque no versículo seguinte, vou deixar primeiro o versículo 10 aí na tela para você entender. Versículo 10 na tela. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões,
Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Glória a Deus. Algumas igrejas vai aparecer disseções, algumas bíblias, disseções, divisões, é a mesma coisa, é só questão de tradução. Então Paulo aqui já está rogando aos irmãos que não deixe que a divisão destrua a igreja, não deixe que a divisão destrua a palavra do Senhor. E por que essa divisão? Queridos, esse texto ele é tão atual, mas ele é tão atual, ele chega a cortar a nossa carne, parece uma espada de dois gumes. Por quê? Hoje é diferente o que acontece em nosso meio. Veja o versículo 11 na tela. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Aqui Paulo está dizendo que um irmão da igreja chamado Cloe informou a ele que está tendo contendas, problemas naquela igreja. Ou seja, Paulo recebeu algo daquela igreja de alguns irmãos que estava tendo contenda. Agora veja no versículo 12 a contenda que estava tendo na igreja, na tela para você. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Queridos, encosta aqui. Porventura é Paulo que salva? Porventura é Cefas, a saber Pedro, ou Apolo? Não, é Cristo. Hoje, nos nossos dias atuais, nós vivemos isso que o apóstolo está dizendo aqui. Quantos irmãos que é mais fácil ele sair de Cristo do que ele sair da denominação que ele está. Isso se dá na Universal com Edir Macedo, muitos irmãos que defendem esses pastores com unhas e dentes. Irmãos Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.R. Soares e muitos outros. Porventura, quem salva é esses irmãos? Queridos em Cristo Jesus, precisamos entender que não é esses homens que te salva, é Jesus Cristo. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Veja o versículo 13, o que Paulo diz. Vou pôr na tela para você. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em meu nome? Esse texto ele é muito forte, amados, porque esse versículo 13, Paulo está dizendo: foste eu porventura crucificado na cruz por você? Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Cefas, não foi Pedro. Isso eu te digo, não foi Davi Miranda que foi crucificado na cruz por você, não foi Silas Malafaia, não foi Edir Macedo, não foi Valdomiro Santiago, esses grandes pastores. Quem foi sacrificado por você foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Afinal de contas, qual é a igreja certa? Muitas pessoas nos perguntam. A igreja certa. Como saber qual é a igreja que leva para o céu, qual é a igreja certa? Porque essa era a discussão naquele tempo. Vamos textualizar para entendermos. Versículo 18, na tela para você. Porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui se resume desse versículo 18. A igreja certa é aquela que prega a cruz, é aquela que prega a morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição após o terceiro dia. A igreja que não prega isso, ela não te leva para o céu. Bem verdade é que muitos pastores se especializam e estudam, esquecem de pregar a cruz do Calvário. Quantas vezes você escuta que a mensagem da cruz de nada se aproveita? Eu quero te advertir aqui, queridos,
que a mensagem da cruz é a base da Bíblia, é a base do cristianismo. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. Por quê? Nos versículos mais à frente, 27, 28 e 29, Paulo, ele vai dizer que Deus escolhe as coisas tortas para confundir as retas. Ele escolhe as fracas para confundir as fortes. Por quê? A cruz do Calvário, porventura, não foi isso? Uma morte na cruz do Calvário, uma morte vã, para confundir a todos, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Na verdade, ele perdeu, mas ele perdeu para ganhar, para vencer. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro capítulo de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Que a mensagem da cruz do Calvário, essa sim é a base do cristianismo. A morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição ao terceiro dia é a base. E naquela igreja de Coríntios, eram tantos os problemas que pairavam sobre aquela igreja. Era uma igreja problemática, mas era uma igreja que os irmãos foram enriquecidos na palavra e na sabedoria do Senhor, que os irmãos não poderiam estar nessa divisão tremenda que eles estavam. E aqui agora nesse vídeo eu quero advertir a você que cria uma divisão na igreja, a você que por qualquer motivo quer sair da igreja, a você que por qualquer motivo não concordar com isso ou com aquilo, quer sair da igreja, quer dividir a igreja, e quando sai leva 2, 3 com você e enfraquece a igreja, principalmente as igrejas menores. Não faça isso, porque essa divisão não é de Cristo. Cristo ele não veio para dividir, mas sim para somar, para trazer mais almas, mais vida para a igreja. Queridos em Cristo Jesus, este foi o primeiro capítulo de Coríntios. Quero orar com você, para que Deus venha nos abençoar. Ore comigo. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na tua presença, para te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, e pedir a ti, Pai, para que tu venha dos altos céus, abrir, ó Deus, os teus olhos e enxergar o teu povo aqui, Senhor, para que tu venha, Senhor, dos altos céus, abrir os teus ouvidos e ouvir o nosso clamor, Deus, a qual nós clamamos, Pai, nesse tempo difíceis, tempos terríveis que vivemos, Pai, mas, Senhor, vem dar ao teu povo essa unidade, Pai, que Paulo fala aqui, vem dar união ao teu povo, Senhor, para que nós juntos, Deus, viemos a prosperar no teu santo e glorioso nome. É isso que nós te pedimos, te louvamos e te exaltamos, no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus possa te abençoar.